E aí, vamos lá? Seguindo, ó, além do poder de alteração unilateral e do poder de rescisão unilateral, o artigo 58, ele prevê algumas outras cláusulas exorbitantes. Basicamente, esse artigo diz que a administração tem o poder de fiscalização e controle da relação contratual. Essa também é uma cláusula exorbitante no contrato, tá? Claro que quando eu falo de fiscalização, eu preciso que você entenda que a fiscalização é um poder da administração. E é mesmo. O particular é obrigado a suportar os prepostos da administração pública nas dependências de obra. Então a fiscalização é um poder. A administração, ela tem o poder de fiscalizar o contrato, de checar se o contrato está sendo executado devidamente. Existe esse poder de fiscalização contratual. Mas ao mesmo tempo, é um dever. Então, no momento que o contrato é celebrado, a administração tem o dever de expedir uma portaria definindo quem é o fiscal desse contrato. Então é um poder da administração, mas é um dever. Ele necessariamente vai expedir uma portaria e nessa portaria ele vai dizer quem é o fiscal do contrato. Isso é importante porque se o contratado, né, pela administração, ele causar um prejuízo a qualquer pessoa e esse prejuízo decorrer da ausência de fiscalização, o Estado responde. Isso. Como eu lhe disse, a fiscalização não é só um poder, ela é um dever também. Ela é um dever também, no sentido de que, se a administração não fiscaliza o contrato e dessa ausência de fiscalização decorrer um dano a terceiros, a administração vai se responsabilizar pela ausência de fiscalização. Ela tem o dever da fiscalização contratual, né? O que você vai aprender lá, isso aqui é matéria também atinente ao direito do trabalho. A súmula 331 do TST hoje diz isso. Essa súmula 331, ela estabelece que se a empresa contratada pela administração não paga os empregados, o Estado ele tem responsabilidade subsidiária, desde que haja culpa dele. Que culpa é essa? É aquela culpa da administração. Ou seja, para que a administração pública seja responsável subsidiariamente pelo débito trabalhista da empresa que ele contratou, eu preciso comprovar que a administração pública não fiscalizou o contrato devidamente. Isso. Se ela tiver fiscalizado o contrato, tudo certinho, e mesmo assim a contratada não pagou seus empregados, o Estado não responde. Porque a fiscalização é um dever. E a ausência dessa fiscalização, enquanto dever, pode ensejar dano. E ensejando dano, gera responsabilização do Estado. Tranquilo? Além do poder de fiscalização e controle, poder-dever de fiscalização e controle, a administração também tem o poder de, nesse contrato administrativo, determinar a ocupação temporária de bens. A ocupação temporária é uma garantia decorrente do princípio da continuidade. Isso. Essa ocupação temporária de bens, ela decorre do princípio da continuidade do serviço público. Por quê? A administração, diante do inadimplemento contratual por qualquer particular, ela pode ocupar os bens da contratada para evitar a paralisação do serviço. Ó, imagina o seguinte, não precisa ser inadimplemento não, basta você demonstrar que a empresa contratada deixou de prestar o serviço, por qualquer motivo. Se você conseguir comprovar que essa empresa contratada, por qualquer motivo, ela deixou de prestar o serviço, o Estado pode ocupar os bens da contratada para evitar a interrupção da execução contratual. Então imagine uma empresa de ônibus, os funcionários entram de greve, né? Ela não tem culpa de nada, os funcionários entram em greve, e aí a administração pública ocupa temporariamente os ônibus e mantém a prestação do serviço de transporte. Preste atenção que não é penalidade. Qualquer dano vai ter que ser indenizado depois. O que importa aqui é evitar a descontinuidade do serviço. O que se busca nessa ocupação temporária é evitar que a paralisação da contratada gere a descontinuidade do serviço. O raciocínio é de manutenção do princípio da continuidade. A administração, ela celebra o contrato porque ela precisa que aquele serviço seja executado. Se a empresa deixa de prestar o serviço, o Estado pode ocupar os bens temporariamente. Qualquer dano, indeniza depois, mas se evita a descontinuidade da relação contratual. Tranquilo? Ótimo. Vamos lá. Além do poder de alteração e rescisão unilateral,
do poder de fiscalização e de ocupação temporária de bens, também é considerado uma cláusula exorbitante, regulamentada lá no artigo 58, o poder de aplicação de sanções, o poder de aplicação de penalidades. Então, a administração pública pode aplicar penalidades na relação contratual. É possível que, para garantir a boa execução do contrato, a administração determine a aplicação de pena. Essas sanções, essas penalidades, visam a garantir a boa execução contratual. Então, a administração pública, ela tem o poder de aplicação de penalidade para sancionar as ilegalidades praticadas, sancionar os ilícitos praticados. A lei, ela estabelece 4 penalidades que são colocadas aqui na ordem de gravidade, né? Então, primeiro ela diz, a administração pública pode, diante do inadimplemento total ou parcial do contrato, não importa, verificado o inadimplemento contratual, ela pode aplicar pena de advertência, penalidade mais leve de todas, né? Então, a advertência, ela é aplicada no caso de infrações menos graves, é uma penalidade menos intensa e é aplicada no caso de uma infração menos grave. Claro. Além da advertência, a lei prevê a possibilidade de aplicação de pena de multa. Multa é pena pecuniária. Ela não se confunde com o ressarcimento ao erário. Cuidado com isso. Então, se a empresa contratada foi inadimplente, inadimplemento total ou parcial, e esse inadimplemento causar um dano ao erário, ela vai ter que ressarcir o erário, além da multa. Então, vai ser determinada a aplicação da pena de multa e, além da aplicação da pena de multa, ela vai ter que ressarcir o erário de todos os prejuízos causados. Então, o ressarcimento ao erário e a multa, eles não se confundem. A ideia é que vai se aplicar a pena de multa, independentemente dessa empresa ter que ressarcir o erário por todos os prejuízos que ela tenha causado, tá? Inclusive, a lei diz que a multa, ela é uma pena que pode ser aplicada isoladamente ou cumulativamente com outras sanções. Então é possível aplicar advertência e multa, suspensão de contratar e multa. A multa não é necessariamente uma pena isolada. Ela pode ser acumulada com outras penalidades. É uma sanção de caráter pecuniário, não se confunde com o dever de ressarcir o erário e ela pode ser acumulada com outras sanções, dependendo da gravidade da infração, né? Livre com vencimento motivado do administrador. Além da advertência e da multa, a lei prevê a possibilidade de aplicação da pena de suspensão de contratar com o poder público por até 2 anos. Então, de acordo com a lei, a administração pública pode suspender essa empresa. Ela fica suspensa, sem a possibilidade de, durante esse período, pode ser 1 ano, 6 meses, a lei só estabelece o prazo máximo, tá? Não são 2 anos, é até 2 anos. Então, durante o período da pena, seja 1 ano, sejam 6 meses, não importa. Durante o período, essa empresa fica impedida de participar de licitações e de celebrar contratos com a administração. Então, essa suspensão de contratar, durante a sua vigência, ela vai fazer com que a empresa não possa participar de nenhum procedimento licitatório e não possa celebrar nenhum contrato com a administração. Isso não atinge os contratos vigentes, mas impede prorrogações, tá? Então não vai poder prorrogar contratos, não vai celebrar novos contratos, não vai participar de licitações durante o período estabelecido no ato que determinou a aplicação da pena. Esse período deve ser de, no máximo, 2 anos, tá? Por fim, a penalidade mais grave de todas, regulamentada na lei, é a declaração de inidoneidade da empresa contratada. A declaração de inidoneidade, de acordo com a lei, também não pode ultrapassar 2 anos. Então, a princípio, é possível se declarar uma empresa inidônea, e, obviamente, a administração não contrata com empresas inidôneas, o que significa dizer que essa declaração de inidoneidade impede a participação em licitações, em contratos e com a administração pública, também por um período que não possa ultrapassar 2 anos. Só que aqui eu tenho uma peculiaridade. Primeiro, na verdade são 2. Primeiro, a empresa, mesmo depois de passado o período de pena, então suponha que eu apliquei a pena por 1 ano ou por 2, não importa. Depois de passado esse período, para que a empresa possa contratar com a administração, ela precisa se reabilitar. Tá? Então, nesse caso de declaração de inidoneidade,
para que a empresa volte a ser idônea, ela tem que se reabilitar. É necessário que haja reabilitação para que essa empresa volte a ser idônea. A princípio, ela já era inidônea, então a inidoneidade dura o prazo estabelecido na pena, mas depois que passa esse prazo, essa empresa só volta a ser idônea se ela se reabilitar. E ela se reabilita ressarcindo o erário dos prejuízos causados, tá? Então esse ressarcimento ao erário dos prejuízos causados gera a reabilitação. Senão, não basta ela ultrapassar o prazo estabelecido na penalidade, ela vai continuar inidônea se ela não tivesse reabilitado. Além disso, eu tenho uma segunda peculiaridade. Essa é uma pena considerada mais grave, tá? Por isso, diferente das demais, ela não pode ser aplicada por qualquer autoridade. A declaração de inidoneidade, ela só pode ser aplicada por ministro de Estado ou secretário de Estado. Então, no âmbito federal, ministros de Estado têm o poder de aplicar a pena de declaração de inidoneidade. No âmbito estadual e municipal, secretário de Estado tem legitimidade, competência para aplicar essa pena de declaração de inidoneidade. Tá? Isso caiu na prova de segunda fase há pouco tempo. Uma questão que dizia isso, a empresa foi declarada inidônea pela comissão do processo. Não pode. Você tinha que dizer que havia uma ilegalidade, porque é o secretário ou ministro de Estado que tem competência para aplicar essa penalidade nos moldes do artigo 87. Combinado? E olha, pessoal, só mais um detalhe. Não existe uma gradação. Porque normalmente se faz uma alegação assim para confundir vocês. A empresa foi declarada inidônea e ela disse que não podia, porque ela nunca tinha sido advertida, nem suspensa. Então, tem que se respeitar uma gradação. Primeiro ela tem que ser advertida, depois multada, depois suspensa. Não, não existe gradação. A aplicação dessas penas tem que se dar por meio do respeito ao princípio da proporcionalidade. Então, vai ser instaurado um processo administrativo para aplicar a pena. Nesse processo vai se garantir contraditório e ampla defesa, não precisa ir ao judiciário, mas administrativamente vai ter que instaurar um processo. E vai ter que se motivar a aplicação da pena com base no princípio da proporcionalidade. A pena, ela não deve ser nem mais intensa, nem menos intensa do que o necessário a punir aquela infração praticada. Tranquilo? Ótimo. Não é cláusula exorbitante, mas é uma prerrogativa dada à administração ainda no contrato, as disposições do artigo 56. Esse artigo 56 diz que a administração pública pode, para a celebração do contrato, exigir do particular contratado a prestação de uma garantia. Como eu te falei, essa garantia não é uma cláusula exorbitante da relação contratual. Ela não está lá no artigo 58 como cláusula exorbitante, mas é uma prerrogativa. É uma caução exigida do particular para evitar que a administração pública sofra prejuízos não indenizados. Ela pode exigir do particular que ele faça a prestação de uma garantia. Então ele vai ter que prestar uma garantia para evitar descumprimentos sem indenização. Olha, quem define o valor da garantia é a administração pública. Tá? É ela que vai dizer qual é o valor da garantia que vai ser prestada. Então, essa garantia ela vai ser calculada pela administração. Claro que a lei estabelece limites. De acordo com a 8666, a garantia ela pode ser de até 5% do valor do contrato. Então, a administração pode prestar uma garantia de até 5% do valor do contrato. A ideia é essa. Essa garantia pode ser de 1%, de 2%. Eu repito que quem estabelece o valor da garantia é a administração. É o poder público quem vai definir o valor da garantia, desde que ele não ultrapasse 5% do valor do contrato. Então, a administração ela tem o poder de exigir uma garantia que não ultrapasse 5% do valor do contrato. Tá? Tem uma exceção. Anote aí. Se for uma contratação de grande vulto, se for uma contratação que envolva alta complexidade técnica, e também nos contratos que envolvam riscos financeiros consideráveis, nesses casos, a garantia pode chegar a até 10% do valor do contrato.
Então, continua sendo a administração quem define o valor, a administração só dá a ele, a lei só dá a ele uma margem maior. Esse administrador agora vai ter uma margem maior, porque a princípio a garantia será de até 5% do valor do contrato. No entanto, em se tratando de uma contratação de grande vulto, alta complexidade técnica ou que envolva riscos financeiros consideráveis, nesse caso, a garantia será de até 10% do valor do contrato. Então, nessas situações, continua sendo a administração pública quem vai definir o valor da garantia, mas a margem de discricionariedade dela aumenta. Ela pode exigir uma garantia não só até 5%, mas sim até 10% do valor do contrato. Grande vulto, alta complexidade técnica e os contratos que envolvam riscos financeiros consideráveis. São contratos que permitem uma garantia num percentual maior, até 10% do valor do contrato. Sempre no limite definido pela administração. Então, a lei estabelece os limites máximos, mas quem vai definir o valor da garantia é a administração pública contratante. Isso é importante porque a administração define o valor da garantia, mas é o particular contratado que define a forma de prestação dessa garantia. Então, a administração define o valor. Agora, a forma de prestação da garantia, quem decide é o particular contratado. Esse particular contratado, ele que vai estabelecer qual é a forma que ele quer prestar essa garantia. E aí, de acordo com a lei, essa garantia pode ser prestada ou em dinheiro, ou em títulos da dívida pública, se ele tiver títulos da dívida pública, ou por meio de seguro garantia, né? Ou por meio de fiança bancária. Fiança não pode ser de parente, amigo, avô, só de banco, tá? Então, a garantia pode ser prestada em dinheiro, pode ser prestada em títulos da dívida pública, por meio de seguro garantia ou fiança bancária. São as formas de prestação dessa garantia. Quem define a forma de prestação é o particular contratado. Ele vai dizer como que ele quer prestar a garantia. Se em dinheiro, se em títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária, ele vai selecionar a forma de prestação da garantia, tá? Daí, a garantia foi prestada e o contrato foi executado. No final do contrato, existem duas possibilidades viáveis, né? Duas possibilidades. Primeiro, é possível que ele seja cumpridor do contrato. E aí, se o contrato tiver sido executado corretamente, diante do adimplemento contratual regular, a administração pública precisa devolver a garantia. Inclusive, se ela foi prestada em dinheiro, devolve corrigida, tá? Então, terminou o contrato foi executado devidamente, não houve nenhuma ilegalidade, nenhum dano causado à administração, devolve a garantia. Se ela foi prestada em dinheiro, deve-se devolver corrigida. A segunda possibilidade é o contrário. É possível que no bojo da relação contratual se verifique que houve um inadimplemento. E aí, esse inadimplemento contratual causou prejuízos à administração. Nesse caso, se houve prejuízo decorrente do inadimplemento contratual, a administração pública executa a garantia. E olha, a execução da garantia é o que a gente chama de mínimo indenizatório. O que eu estou lhe dizendo é que se essa empresa tiver causado um dano à administração maior do que o valor da garantia, a administração executa a garantia e cobra o restante. Então, a execução da garantia é um mínimo indenizatório, é possível se cobrar o restante do valor decorrente do dano, né? Então, causou dano, executa a garantia para garantir o mínimo e depois executa o restante se houver mais danos a serem indenizados. Combinado? Perfeito. Além disso, eu tenho alguns questionamentos para vocês. Primeiro, subcontratação. É possível que nos contratos administrativos haja a subcontratação do objeto contratual? Vamos relembrar direito civil, né? No direito privado, subcontratação é bem simples. A contrata B para fazer alguma coisa, B vai lá e contrata C. Isso é subcontratação. Eu lhe disse que no direito privado,
A subcontratação não tem nenhuma dificuldade. Eu contrato alguém para executar uma atividade para mim, esse alguém vai lá e contrata um terceiro. O terceiro executa a atividade, se manifesta, né, e presta contas perante o meu contratado, e ele é que vai se dirigir a mim. Então isso é uma subcontratação. A minha pergunta é, considere o direito administrativo. A administração, ela contratou B, mediante procedimento licitatório para executar uma atividade. B vai lá e contrata C. Essa subcontratação, ela é possível? A princípio, assim, pura e simples? Não. Por quê? Isso é fraude à licitação. Pessoal, C, das duas, uma. Ou ele nem participou da licitação, ou se ele participou, ele perdeu. Então, eu não tenho como entregar o objeto do contrato a um sujeito que não foi o vencedor da licitação. Se eu permito uma subcontratação total, pura e simples, eu vou estar entregando o objeto do contrato a um sujeito que não foi o vencedor do procedimento licitatório. Então, nesse caso, eu vou ter um problema, porque o objeto contratual vai estar sendo entregue ao sujeito que não ganhou a licitação, né? Para evitar que isso aconteça, a lei estabelece alguns parâmetros. Ela diz que a subcontratação é possível se ela for parcial. Então, eu posso subcontratar partes de um contrato. Eu fiz uma contratação de obra, eu vou contratar uma empresa que coloca andaime, né? Então, essa subcontratação parcial de partes do contrato é admitida, desde que haja previsão no edital e no contrato, e desde que haja autorização do poder público. Então, é possível a subcontratação parcial, se admite a subcontratação de partes do contrato, desde que haja previsão no edital e no contrato, e desde que haja autorização do poder público. Havendo a previsão contratual e editalícia, e havendo a autorização do poder público, é possível sim que haja nessa subcontratação de partes do contrato. Eu repito que a subcontratação de todo o objeto contratual, ela configuraria uma fraude à licitação, né? Eu coloco um laranja para participar da licitação no meu lugar, depois ele me contrata, então isso é fraude. Por isso, a subcontratação ela só pode se dar em partes desse contrato e ela depende dessa previsão editalícia contratual e também da autorização do poder público nas hipóteses de subcontratação. Tranquilo? Também, pessoal, eu disse a vocês que o particular contratado, ele tem uma garantia de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Uma das coisas que a gente conversou, né, no bloco anterior até, é que o particular não tem garantia de projeto, ele não tem garantia de quantidade, ele não tem garantia praticamente nenhuma. A única garantia que ele tem é que haja o que houver, a margem de lucro que tinha sido pactuada com ele não pode ser alterada, né? Por isso, presta atenção no que eu estou te falando. Ó, eu estou separando temas que são cobrados com alguma frequência de vocês na prova. Pessoal, a gente tem 9 aulas aqui e eu disse a vocês, em administrativo nós temos uma grande vantagem. Como o conteúdo é pequeno, a gente vai conseguir trabalhar tudo. Porque assim, o que eu mais quero é a sua aprovação. Vocês não têm noção de como, para a gente, a sua aprovação é o nosso sucesso também, né? É uma sensação de dever cumprido, é uma sensação muito boa ver que você conseguiu acertar as questões. Então, toda vez que eu digo assim, pessoal, isso é importante, é porque eu preciso que você, eu sei que você não vai conseguir, você tem uma quantidade muito grande de matérias, então é impossível que você consiga lembrar de absolutamente tudo que eu falei, né? Primeiro que sua memória já não é um sucesso, né? Memória de peixe, como dizia minha avó. Minha avó diz que peixe tem uma memória que dura 3 minutos. É sério. 3 minutos não, são 33 segundos. 33 segundos de memória. Por isso que ele não enlouquece no aquário. Porque ele está andando, ó, de repente, que lugar novo. 33 segundos a memória dele. Não é mentira, não. É verdade. Então, obviamente não é engraçado. Principalmente se alguém estiver comparando com a sua memória. Porque a sua memória não é de peixe. Mas o que acontece é que você tem uma quantidade imensa de coisas. Por isso, eu tenho que de vez em quando dizer, ó, cuidado com isso, né? Cláusula exorbitante é um ponto que eu digo, cuidado com isso. E eu tenho um segundo ponto. Você precisa entender que o poder que a administração pública tem não pode suplantar as cláusulas financeiras do contrato. Foi o que a gente disse. Então a gente definiu que a administração tem o poder de modificar, alterar, fazer rescisões, mas ela precisa manter
o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E essa garantia da margem de lucro, do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ela deve ser mantida ao particular, mesmo em situações alheias à vontade das partes. Qualquer desequilíbrio contratual gera necessidade de revisão do contrato. A revisão contratual ou a recomposição contratual nada mais é do que o reequilíbrio no contrato. Então, você se depara com uma situação em que o contrato foi desequilibrado pela administração, e em razão desse desequilíbrio, ou pela administração, ou por terceiros, enfim, em que o contrato foi desequilibrado, e em razão desse desequilíbrio, a administração precisa pagar para reequilibrar o contrato. Ela precisa fazer o reequilíbrio, a revisão, a recomposição de preços nesse contrato. E essas situações que geram desequilíbrio se dividem em 4. Primeiro, esse desequilíbrio pode decorrer de uma situação de caso fortuito e força maior. Isso é bem fácil, né? As situações de caso fortuito e força maior são situações imprevisíveis ou, se previsíveis, inevitáveis, que desequilibram a relação contratual. Então, nesses casos, o desequilíbrio no contrato decorre de uma situação alheia à vontade das partes e posterior ao contrato. A administração contratou a empresa para executar uma obra. No meio da obra veio uma chuva torrencial, um enchente, atrasou, destruiu parte da obra. Eu preciso revisar preços, prazos. Isso é uma situação de caso fortuito e força maior. O desequilíbrio decorreu de uma situação imprevisível, inevitável, que destruiu parte do contrato e desequilibrou a relação contratual. Também, além do caso fortuito e da força maior, nós temos as chamadas interferências imprevistas ou sujeições imprevistas, dá no mesmo. Interferência imprevista ou sujeição imprevista. Ela trata de situações prévias ao contrato. São situações anteriores à relação contratual, mas que vêm à tona durante a execução do contrato. Então, essa interferência imprevista, essa sujeição imprevista, é uma situação pré-existente ao contrato, mas que vem à tona durante a execução contratual. Então, imagine que a administração contratou uma empresa para fazer uma obra. No meio da obra, ela descobriu que o terreno era pantanoso. Claro, considerando que os estudos iniciais não tinham como detectar essa situação, desequilíbrio no contrato. Esse é um exemplo clássico de livro. Vou dar um exemplo real. Quando eu era procurador do Estado em Goiânia, eles estavam fazendo um túnel para acabar com o cruzamento aqui com a Avenida 85 e a T63. Então, para acabar com o cruzamento, eles decidiram fazer a contratação para um túnel. Realizaram um procedimento licitatório regular, tudo bonitinho. Então, a contratação foi feita no preço da proposta vencedora. No momento que a obra começou a ser executada, descobriu que aqui tinha uma rocha que não passava. Teve que desfazer para fazer por cima. Isso é uma interferência imprevista. Os estudos iniciais de impacto não tiveram como detectar aquela situação. Preste atenção que as partes não deram causa, né? Aqui em Salvador eles estavam fazendo um túnel para Via Expressa, contratou a empresa assim, vai cavando daqui que eu cavo dali, a gente se encontra. Não se encontraram nunca. Isso é incompetência, né? Cada um foi cavando num canto. A gente tem uma curva imensa no meio da Via Expressa de incompetência pura. A interferência imprevista não pode ser atribuída às partes. Então, os estudos iniciais de impacto não tinham como detectar que aquela rocha estava ali. Quando veio à tona, desequilibrou a relação contratual. É uma interferência imprevista. É uma situação pré-existente ao contrato, mas que surge durante a relação no contrato e desequilibra essa relação contratual. Tanto o caso fortuito quanto a força maior e a interferência imprevista são situações alheias à vontade das partes. O caso fortuito e a força maior, uma situação posterior ao contrato. A interferência imprevista é pré-existente. Ela existe antes do contrato, mas vem à tona durante a relação contratual. Também haverá necessidade de revisão do contrato nas situações de fato da administração e de fato do príncipe. Essas são as questões que a gente tem que tomar mais cuidado. Porque tanto o fato da administração quanto o fato do príncipe são situações de desequilíbrio causadas pela própria administração pública. Então, é a administração pública contratante
quem está desequilibrando a relação contratual. Seja num caso, seja no outro. Seja numa situação de fato da administração, seja numa situação de fato do príncipe. O desequilíbrio no contrato está sendo causado pela própria administração. É a própria administração pública quem está desequilibrando a relação contratual. E esse desequilíbrio vai gerar necessidade de reequilíbrio no contrato. Se em ambos os casos o desequilíbrio é causado pela administração, o que diferencia o fato da administração do fato do príncipe? Daqui a um minuto eu volto para a gente falar sobre isso.